Olá, bom dia. Hoje é dia 16 de novembro de 2024. E o tema de hoje, então, é informação e conhecimento. Qual a diferença? Né? E por aí nós vamos. É uma reflexão sobre isso. A informação é a notícia, digamos assim. Então, quando você recebe hoje em dia, através aí da internet, você recebe toda hora um tanto de informação. Quer dizer, notícias sobre isso, aquilo, fatos, acontecimentos, etc. O conhecimento já é outro, outra coisa, digamos assim, também. Então, para aqueles que estão interessados em evolução, em evoluir, em realmente aprender e vivenciar, há que se fazer uma diferença. Porque hoje nós vivemos num mundo que informação a toda hora. Só que, se você observar, a maior parte das informações que você recebe são praticamente inúteis, vulgares, né, às vezes desprovidas de sentido, etc. Mas também podemos observar que a informação nos chega sob diversas formas. Por exemplo, através de um livro. Você tem a informação sobre alguma coisa, sobre fatos, sobre experiências, sobre, digamos assim, ideias, pensamentos de comportamento, de realização, de criatividade, etc. Então, mas a gente não pode. Existe uma corrente, inclusive, que acha e diz até que informação é sinônimo de conhecimento. Do meu ponto de vista, não é. São coisas diferentes. E eu quero me ater aqui ao conhecimento. Então, como é a informação, vamos supor, oriunda aí de um livro, ela é uma ideia, é uma informação, às vezes uma teoria, uma filosofia. Ela só vai transformar-se em conhecimento a partir do momento que você experimenta a ideia, experimenta a filosofia, experimenta os conceitos. Quando você traz para a prática diária, aí ela pode transformar-se em conhecimento. Ou então fica só na ideia, só na notícia, só naquilo que disseram, só naquilo que escreveram. Então é preciso saber fazer essa diferenciação. Porque tem gente, por exemplo, que se ilude que por ter muitas informações, ela já se considera detentora de conhecimento e alguns até se consideram sábios, o que é irreal, às vezes até surreal, porque hoje as pessoas gostam muito, nesse tempo de internet, as pessoas gostam muito de se acharem, né? De se autoproclamarem isso ou aquilo, porque detêm uma certa informação. Né? E o conhecimento ele depende, inclusive, de uma formação, no sentido de você. O conhecimento é o ato de você compreender, né? Compreender as ideias, os conceitos. E isso vai transformar-se em conhecimento quando essas ideias, esses conceitos, quando eles são experimentados, quando eles são praticados.
Então, essa é uma diferença que é preciso prestar atenção. A gente, né, comumente, muitas pessoas acham que porque leram centenas de livros, etc., que já são conhecedoras disso, daquilo, etc. Não é real. Às vezes eu vejo pessoas que leram um livro, livro A, livro B, né? E já se acham conhecedoras daquilo. Mas isso é só no campo intelectual, só no intelecto. Não tem uma base empírica, uma base de experimento na própria vida. O melhor conhecimento é aquele que, o melhor conhecimento é aquele que você aplica na vida, né? Então, o conhecimento é aquilo que vai, veja bem, a notícia é algo assim avulso, né? Avulso, aquilo que é noticiado. A informação é aquilo que é noticiado, né? E só isso. Dizia um escritor que agora, que acho que o sobrenome dele era Pellegrini, escrevia para uma revista que nem sei se vocês já conheceram, que chamava-se Planeta, que ele dizia que a boa informação era aquela que servia para transformar a sua própria vida. Então, quer dizer, aquela que era transformada em conhecimento e que causava, né, causava modificações na vida, na qualidade de vida. Então, o bom conhecimento é aquele que interfere e ajuda a melhorar a vida. Outro dia eu citei aqui um livro que é O Poder do Subconsciente, né, de um autor americano, chama-se Joseph Murphy, que ele escreveu esse livro em 1963, que era um livro que, né, sobre o poder do subconsciente. Eu entrei em contato com esse livro lá nos anos 70, quando estava aí numa fase de vida aí, buscando caminhos. Então, ao ler aquele livro, eu recebi o quê? A informação, né? Recebi a notícia de alguns conceitos sobre a importância do subconsciente. E, como eu estava num período de busca, então eu passei a utilizar aqueles conceitos na minha própria vida, como base de análise, como base de exercícios e de práticas para mudar a minha vida. E isso me ajudou. Então, aquela informação contida no livro, né, eu transformei em conhecimento na medida em que eu pratiquei. Compreende isso, né? Então é assim, né? O conhecimento ele depende de como você vai utilizar, né, aquela informação, né, aquele conceito, aquela ideia, aquela filosofia. Então é necessário pensar que se você quer tornar-se uma pessoa mais sábia, veja bem, essa questão de ser mais sábio não tem lisonja no meio, não é questão do ego, né? Tipo, eu sou mais sábio que os outros, etc. Não, é uma questão de sabedoria para uso de si mesmo. Isso é importante. Eu li, olha, essa minha vida toda eu devo ter lido
centenas e centenas de livros. Nem todos os livros trouxeram-me conhecimento, no sentido que alguns eram livros que não tinham esse desejo, digamos assim, não tinha essa finalidade de tornar-me sábio. Alguns eram romances, alguns eram isso, aquilo, alguns temas faziam sentido, outros não faziam sentido. Então, mas eu tive muitos livros na vida que eu li e que eu transformei através do meu entendimento, aí que entra a questão pessoal, individual, eu transformei em conhecimento e em algum aspecto de sabedoria, na medida de que eu fui vivenciar aquilo que eu li. Eu fui vivenciar a proposta daqueles escritos. E a gente vai aprendendo, compreendendo e praticando. Essa é a questão fundamental. Tem um livro super importante para quase todo mundo que é religioso ou que se pretende religioso, que é, por exemplo, a Bíblia. Se você pegar, por exemplo, a parte cristã, a parte do Cristo, muito daquilo que o Cristo disse, digamos assim, diz, muito daquelas experiências e vivências e atos, levam-nos ao quê? Ao conhecimento. Na medida de que você vai praticar aquilo que vem na forma da mensagem, da apresentação. A gente aprende muito, eu aprendi muito e aprendo até hoje, com, por exemplo, as parábolas do Cristo, que era uma forma de educar no lado espiritual. As pessoas pegam muito as coisas e trazem para o lado humano da coisa, nesse sentido meio raso, porque os ensinamentos do Cristo, eles tinham a ver com o espírito. Tanto é que o povo da época esperava que o Cristo fosse o Messias, no sentido de trazer uma revolução que acabasse, por exemplo, com os romanos, ia libertar o povo dos romanos através de batalhas físicas, materiais, quando que não era essa a proposta. A revolução era interior, a revolução era moral, a revolução era comportamental no sentido mais elevado, As lições eram no sentido da evolução espiritual do ser humano. Muita gente até hoje não compreendeu isso e vulgarizam os ensinamentos, trazendo para a esfera material, física, material. Então, o conhecimento, ele se faz na medida que você vem a absorver os conceitos, as ideias, as filosofias, as lições de modo geral e praticar na sua vida. O conhecimento, então, é algo que depende de você também. Como você usa as ferramentas que você recebe, as informações. Então, a gente precisa compreender isso para evoluir. Hoje existem disseminações de filosofias, de ideias, mas isso é jogado ao léu. As pessoas estão muito mais interessadas em receber likes, em monetizar,
informações, tem gente que se diz assim, produtores de conteúdo, né? Mas sempre é o conteúdo dos outros, né? Não é um conteúdo próprio, a única pessoa expõe as suas próprias ideias a respeito daquilo que fala. Então ela se ancora, né, na fala dos outros, certo? E isso não é a melhor coisa, porque é muito fácil você pegar um recorte de um filósofo e falar apenas sobre aquilo sem ter vivenciado aquilo, né? Então você, então você precisa primeiro aprender a discernir, tá? O que é informação apenas, informação que pode ser sobre tudo, e o que é aquilo que pode transformar-se em ferramentas de conhecimento e melhoria e evolução. Isso é importante. Porque, veja bem, eu falo várias vezes isso. Nós estamos vivendo num tempo onde que as coisas são banalizadas. Banaliza-se tudo. Tudo. Banaliza-se a religião, banaliza-se a filosofia, banaliza-se quase que uma variedade assim enorme de conceitos, de ideias básicas, etc. Então, as pessoas ficam perdidas, porque uma hora alguém diz isso, outra hora diz aquilo, mas tudo muito fruto do próprio ego. Aliás, o ego é o que atrapalha muita gente e eles não percebem, embora se digam sábios. Então, há um esquema onde as pessoas elas querem mais, quem mais fala é o ego. E o ego fica muito na superfície, fica muito nos achismos. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu costumo dizer que eu não acho nada. Eu penso sobre as coisas de modo geral. Quando eu digo penso, é porque eu estudo, porque eu analiso, porque eu vivencio. Então, se você não vivencia o conhecimento que está, às vezes, exposto em formas aí de, como eu disse, de filosofias, de doutrinas até, né, no lado espiritual, se você não tenta compreender isso com maior apuro, você não se aposta do conhecimento e isso não faz diferença na sua vida. Isso é super, eu sempre digo isso, é super importante, porque nós precisamos, a humanidade precisa cada vez mais de pessoas que evoluam, né? Que não fiquem apenas nessa vida material, né? Materialista, consumista e trivial até, né? E superficial, às vezes vulgar, às vezes estúpida. Então, a gente precisa sair desse lugar comum. Quando as pessoas dizem isso é um lugar comum, não é bom estar no lugar comum. Não é bom. As pessoas ainda não perceberam isso. Alguns sim, mas a maioria não. Então, essa coisa do comum, do ser comum, isso não é bom, porque a humanidade ela precisa de pessoas extraordinárias, de pessoas que sejam muito mais, né, evoluídas para melhorar a vida de todo mundo.
Essa é uma questão fundamental, entender isso, porque você faz parte dessa humanidade que aí está, e você pode ajudar a melhorá-la na medida de que você melhora, você se melhora, digamos assim, né? Então, na medida que você vai melhorando, a humanidade melhora. Nós temos uma coisa de achar que tudo vai mudar quando todo mundo mudar. Não vai acontecer isso, porque muitas pessoas não estão nem aí para mudanças, não estão nem aí para evoluírem, estão acostumadas, né, acomodadas ao lugar comum, vivem seguindo condicionantes. Essa é uma questão, outra questão que o conhecimento pode ajudar, no sentido de você deixar de ser, né, manipulado, né, deixar de ser coadjuvante na sua própria vida. Quer dizer, você não é o ator principal da sua vida, porque os outros ditam para você aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve ser, aquilo que você deve almejar, alcançar, aspirar. Então é assim. Esse lugar comum, esse ser comum, não é bom. Tá? Por exemplo, eu já falei isso, eu digo assim, pessoas comuns não pensam por si mesmas. Elas embarcam no pensamento dos outros, nas ideias dos outros, nas opiniões dos outros, nos conceitos dos outros. Tipo, tem gente que não tem nada de si na própria vida, porque sempre são seguidores, né? São conformados e seguem padrões cegamente. A vida é cheia de padrões. Não sei se você já pensou sobre isso. Existem padrões para todo lado. E normalmente são padrões impeditivos de evolução. Tá? Padrões de comportamento, padrões de entendimento. A maioria das pessoas seguem papéis que são determinados de fora para dentro. Não é um papel que a pessoa escolha para si. Eu quero ser isso, eu quero agir assim, eu quero ser um ser humano deste modo. Não. As pessoas vão ser aquilo, elas vão seguir aqueles padrões que vêm de fora para dentro, colocados aí, digamos assim, pela sociedade em geral, né? Colocado inclusive por algumas religiões que também atrapalham muito a evolução do ser humano, porque em vez de ajudar, atrapalham, porque criam dogmas, criam padrões e dizem você tem que seguir isso. E as pessoas preguiçosamente seguem. A preguiça e a ignorância, elas andam de mão dadas na vida das pessoas. Então, a tecnologia, por exemplo, a tecnologia que veio, entre aspas, para ajudar as pessoas a evoluírem, a usarem melhor os seus tempos, etc., as pessoas não têm nenhuma consciência para usar melhor a tecnologia a favor de si mesmas. Usam contra. Perdem tempos enormes, né? Por exemplo, nos smartphones, nos computadores. Perdem muito tempo da vida se distraindo e com coisas mais esdrúxulas possíveis, como esses vídeos curtos, né? Que acho que chamam-se Reels, né? Alguma coisa assim. Quer dizer, coisas bobas, né? Que estão aí espalhadas por Instagram, por Facebook e outras plataformas,
aonde que as pessoas ficam ali se distraindo, vendo besteiras. Quer dizer, quando vem, o tempo já passou. Não existe isso de recuperar o tempo. O tempo que passa é o tempo que passa. Já era. Mas as pessoas não administram o seu próprio tempo. Quem administra o tempo da maioria das pessoas vem de fora. As influências são externas. Então, isso traz o caos, porque se as pessoas entram nessa coisa automática, nesse automatismo, né? Das redes sociais, por exemplo, né? E dos aparelhos, como eu disse, smartphones, celulares, etc., elas se desligam da realidade. E acabam, um neurocientista, né, Miguel Nicoleles, já falou isso, e é um cara legal, um cara. Recomendo procurar aí no YouTube. Miguel Nicoleles é um neurocientista brasileiro, né, dos mais conhecidos no mundo. É um cara assim de um potencial enorme, já fez coisas maravilhosas no âmbito da ciência. E ele diz que as pessoas estão anulando cada vez mais. Isso é verdade, porque eu mesmo já falei sobre isso há 10, 20 anos atrás, de que as pessoas estavam deixando o cérebro cada vez mais preguiçoso. Eles não usam, deixam de usar um mecanismo que está ali presente, que é o cérebro, que é a inteligência, que é a mente, estão tudo interligados, e não usam isso para o seu próprio bem-estar. Porque enquanto você está ali, nos cliques, nas mensagens, etc., né, vendo bugiganga na internet, o seu cérebro está adormecido, você não o exercita. E uma forma de exercitar o cérebro é você trazer para si o conhecimento, trazer para si as informações, tá? Aquelas positivas, boas, e transformar em ferramentas de mudança, de evolução em todos os aspectos. Então, tudo isso está inserido nessa questão, né, daquilo que é conhecimento e daquilo que não é conhecimento. Aí precisa, então, entender isso. Tá? Quer dizer, nós temos que ter essa ideia, assim, essa prática de usar o conhecimento a nosso favor. Usar, inclusive, o conhecimento para conhecer a si mesmo, né? Para o autoconhecimento, para o conhecimento de si mesmo, para o conhecimento de quem você é ou do que você é, e também para interpretar, né, o universo que está ao seu redor. Porque quando você faz isso, você observa mais coisas, você vê que tem N pontos para você melhorar, para você avançar, né? Seja na melhoria de você mesmo, seja na melhoria do universo como um todo, seja na melhoria da humanidade como um todo. Então, o conhecimento, ele é a peça fundamental na evolução de qualquer pessoa. Nenhuma pessoa evolui sem conhecimento. Mesmo que o conhecimento às vezes seja o mais rústico, ele ainda é poderoso no sentido da transformação. Se você analisar, se você já teve a oportunidade, né, de conhecer pessoas mais, digamos, pessoas simples, porém mais vividas, essas pessoas,
elas possuem um conhecimento baseado, né, nas suas próprias vivências, né, na sua própria vida. Eu já ouvi muitas pessoas desse nível e aprendi muito com elas. Pessoas simples, mas que vivenciaram a vida e aprenderam com a vida. Não significa isso, sabe, pessoas que ficaram ricas, que pessoas isso, isso, aquilo. Eu, uma época da minha vida, tive muito contato com pessoas do meio rural, daquilo que nós chamamos da roça. E aprendi muito com essas pessoas. Pessoas de todas as cores, de todos os credos, né? E aprendi muito com elas. Aprendi muito com a simplicidade delas. Quer dizer, eu absorvi delas algum conhecimento e aprendi a pôr em prática na minha vida. Essa coisa de ser simples é uma coisa boa. Essa coisa de você sair fora do campo da ostentação, né? do campo de ser o que tem, né? Quer dizer, de viver loucamente atrás de coisas, de bens, coisas desse tipo. Então, a gente aprende. Então, o conhecimento ele está presente em todo lugar. Você é que tem que ser o garimpador disso. Você é que tem que ser o buscador disso. Buscar conhecimento. Você encontra conhecimento nos livros, você encontra conhecimento nas pessoas, você encontra conhecimento em algumas artes, né? Em algumas artes, por exemplo, como na música boa que eu estou falando, na poesia, na literatura de modo em geral, em tudo existe muito conhecimento e que você precisa o quê? Extrair esse conhecimento, extraí-lo para o seu próprio benefício e praticar. Muitas vezes, eu fui inspirado por frases de letras, de músicas, frases ditas num filme, né? Frases lidas em um livro, frases ouvidas em uma palestra ou outra. Tudo isso a gente é que tem que ser o grande garimpeiro dessa coisa, o grande buscador do conhecimento. Então é isso aí por hoje. É isso que eu tinha para dizer para vocês, para refletir. Isso é para refletir, né? Aí você pode extrair desse vídeo, dessa live, você pode extrair algum conhecimento e se apossar dele e praticá-lo na sua vida. Existem muitas lições que a gente aprende na vida através das vivências. Até a dor, o sofrimento, nos ensina. Mas para isso é preciso estar atento. Como disse o Cristo, né? É preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Então é isso por hoje, né? Paz e luz para todos vocês e até a próxima.